falarmos. Agora, olhando um pouquinho para a Argentina, o presidente Javier Milei indicou Santiago Bausili para assumir a presidência do Banco Central da Argentina. Essa nomeação, que precisa ser aprovada pelo Senado argentino, se deu mesmo com a promessa eleitoral de Milei de fechar a instituição. Bausili atuou como subsecretário da Fazenda de 2016 a 2017, durante a presidência de Maurício Macri, e depois assumiu o cargo de Secretaria da Fazenda até dezembro de 2019. Ô, Gustavo Segré, eu queria saber de você se o Milei poderia estar sendo um fantoche do Macri, porque todo mundo que ele está indicando até agora, de alguma forma, tem alguma ligação com o ex-presidente. Não, não está sendo. Por quê? Não. Por exemplo, hoje Macri e a Patrícia Bullrich não estão se falando. Estão de mal. Eram, há pouco tempo, os dois juntos que fizeram um acordo com o Milei. De fato, a Patrícia Bullrich vai ocupar o Ministério da Segurança, nós adiantamos essa informação há bastante tempo aqui, e o seu candidato da Patrícia Bullrich para a vice-presidência, Luiz Petri, será o ministro da Defesa. Quando a gente entra no Ministério da Economia, quem trabalha como ministro da Economia do próximo governo, Javier Milei, é o ex-secretário de Finanças, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Economia, Luiz Toto Caputo. E ele tinha outro candidato, que era Emílio Campo, quem escreveu um livro que chama Dolarização, para ocupar o cargo de presidente do Banco Central. Quando foi nomeado Luiz Caputo, já ficou meio claro que a dolarização vai demorar e que o fechamento do Banco Central pode não ser uma coisa concreta. Mas o Milei está tendo que negociar cargos ao mesmo modelo política brasileira, porque ele não tem nem sequer uma minoria expressiva, nem na Câmara de Deputados, nem no Senado. Então ele tem que ir repartindo o que puder repartir para captar algum apoio. Tanto é que o governo da província de Buenos Aires, que ficou o peronismo, aí Axel Kicillof, já se reuniu ontem com Javier Milei, e Javier Milei, no mesmo estilo das emendas daqui, eu te dou dinheiro para a província de Buenos Aires, mas os teus deputados têm que votar comigo para essas reformas e essa lei, que deve ser uma lei ônibus. Vai ter muito projeto aí, entre outros. Diminuição a 8 de ministérios, a questão de privatizações, tudo que é obra de infraestrutura deve ser com capital privado e não público. E vai ser uma contracara muito legal para ver como esse processo de economia liberal se contrapõe com a economia de esquerda daqui do Brasil. Fábio Piperno, Javier Milei ou Nuevo Macri? Veja, uma coisa é campanha, outra coisa é o pragmatismo. Realidade. Quem tem que exatamente governar. E todo outsider corre esse tipo de risco. Quer dizer, primeiro, ele não tem base parlamentar. E aí, não existe país no mundo no qual o jogo parlamentar seja lá muito diferente do outro, principalmente falando aí, claro, em democracias onde há uma considerável fragmentação partidária. Segunda coisa, um outsider como ele também não tem no seu entorno muitos quadros com os quais ele possa contar para uma missão tão importante quanto é governar um país grande e um país problemático. Isso também é algo comum, né, a outros governantes que chegaram ao poder em circunstâncias semelhantes às dele. Então, isso não me surpreende. Aí, o que o cara tem que fazer? O que esse outsider tem que fazer? Ele tem que recrutar quadros que participaram de outros governos, e no caso do Milei, de alguém que tem alguma proximidade ideológica com ele. O mais próximo é o Macri. Então, novidade nenhuma. O Collor de Mello, quando assumiu, tinha lá a República de Alagoas, e deu no que deu, né? Pois é, 5h45 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês de volta, hein? Não saiam daí. Vamos continuar aqui nas outras. Agora, Segre, só uma dúvida antes de passar por nossos amigos aqui. À minha esquerda, mais à direita aqui, né, da tela. Sempre. Porque senão é perigoso. Eu queria saber de você se essas pessoas que atuaram com o Macri lá e que de alguma forma não conseguiram implementar aquilo que foi proposto pelo presidente à época, isso não gera também uma certa pressão de, se não funcionou lá, por que funcionaria aqui? Como é que você analisa isso? Não necessariamente, porque aí são quadros técnicos que não têm autonomia. Por exemplo, o Banco Central da Argentina não tem a autonomia que tem aqui por lei. De fato, o começo da crise do Macri foi quando o chefe da Casa Civil, Gilán Marcos Peña, determinou qual seria a taxa de juros do Banco Central. Aí acabou o governo Macri. Foi nesse momento, dia 28 de dezembro, que é o dia da mentira, inclusive, na Argentina. Olha que...
Mas, coincidência infeliz. Essas pessoas são tecnicamente valiosas e aceitadas pelo mercado e aceitadas, por exemplo, pelos organismos internacionais com quem a Argentina deve negociar, porque tem dívidas com o FMI e vai precisar de dinheiro. O objetivo, nesse caso, é mostrar que vai ter ajuste, que vai ter diminuição do tamanho do Estado, que vai ter desregulação da economia e vai ter uma facilitação na estrutura administrativa do governo. Todas as pessoas que em 2023 entraram na canetada vão sair. E isso gera uma dúvida. Sindicatos, como vão se ajustar, e organismos sociais, que hoje têm intermediários através da qual o dinheiro chega até o beneficiário final, como vão trabalhar também. São dúvidas, e agrego, não é somente a minoria parlamentar. O Milei não tem um único governador e um único prefeito. Nada. Então vai ser complexo. Mas eu prefiro arriscar que um louco possa se dar bem a que um corrupto continue se dando mal. Luiz Felipe Dávila, solo. Olha, solo Javier Milei. O Javier Milei está surpreendendo positivamente. Primeiro, recrutando pessoas que tiveram experiência na gestão pública em governos passados. Isso é fundamental, você vem com o DNA. E segundo, que participou de experiências que não deram certo. O Brasil acertou o Plano Real porque o Fernando Henrique Cardoso trouxe as pessoas que fizeram o plano cruzado, que era o Pércio Arido, o André Lara Rezende, essa turma. Então, assim, aprender com os erros, saber fazer o que é certo, é muito importante na gestão pública, porque é a memória dos acertos e erros do passado. Segundo ponto importante, a dificuldade de se construir uma base política para fazer um programa extremamente audacioso que não tem nada a ver com esse peronismo de esquerda que acabou com a Argentina. Então, isso vai ser um grande desafio para o Milei. E entendo que o Milei precisa ter pressa em apresentar essas coisas ao Congresso Nacional, deixar parte dessa responsabilidade no colo do Congresso para não mostrar que ele é um presidente da inação. Isso é muito importante. A meu ver, né, eu queria até escutar o segredo, que eu acho que foi um dos erros do Macri. O Macri demorou um pouco para entrar com um plano audacioso. Então, tem que mostrar uma ação audaz, construir apoio político e se cercar de pessoas que tenham excelência técnica e que já passaram pela gestão pública sabendo o que deu certo e o que deu errado. Fala, Gani. Eu vou concordar aqui com o nosso Jorge Santos, né? Piperno? Piperno. Uma coisa é que você homenageou tanto ele hoje que... Não, porque ele é o queridinho da direita. Mas vamos lá. Bancada do esgoto. Eu vou concordar contigo, Piperno, pelo seguinte: quantas vezes eu não falei aqui no 3 em 1 dizendo que uma coisa era campanha, a outra coisa era a realidade. Então, veja, ele não acabou com o Banco Central. Era discurso de campanha, era pelo menos... Até porque ele precisaria do Congresso para isso também, gente. Então, assim, ele... Desde o começo, Então... Blefou o tempo todo. Blefou. E eu falei, ele tá blefando, é para ganhar a eleição. Vamos falar o portunhol, claro. As mentiras. Era. Mas ele tá surpreendendo. Eu vou morrer aqui. Ele está surpreendendo, Piperno, positivamente, tá certo? Por quê? Porque a realidade se impõe. Então não está rompendo com o Brasil. Não está rompendo com o Brasil. O cara que mente, ele está surpreendendo. Não, lá atrás... Não, peraí. Piperno. O presidente daqui nas suas ações... O De Santos, o Jorge De Santos, é o seguinte. Eu estou querendo dizer o seguinte... Eu falei você é testemunha, eu falei várias vezes aqui no programa, eu falei, olha, ele não vai colocar nada disso em prática, é para ganhar a eleição, é só gogó. Chama de mentira, concordo, é mentira para ganhar a eleição. Pelo seguinte, não estou aqui defendendo a mentira, mas que eu falei aqui, cantei essa bola, falei, ele não vai colocar nada disso em prática, porque não dá para governar, por exemplo, acabando com o Banco Central de uma hora para outra. Então aí, tá aí, Mas até porque ele não tem nem maioria no Congresso para isso. Tá escolhendo pessoas técnicas. É o que o Dávila aqui falou, tá surpreendendo positivamente. Pessoas técnicas, não rompeu com o Brasil, né? Baixou o tom, né? Acordo com a China, com acordo comercial, não extinguiu o Banco Central. Então, tá fazendo o jogo e surpreendendo positivamente. E você ainda, Piperno, um dia vai ter elogiar o Milei aqui no programa. Falar, só uma coisa, ele surpreendeu positivamente. Qual foi a surpresa positiva que ele proporcionou até agora? Não,
Só de não ter colocado em prática tudo que ele falou em campanha. Ou seja, quer dizer, a surpresa positiva foi ter vendido. O quadro técnico que ele está escolhendo, pessoas com experiência. Só de ele não ter colocado a proposta de campanha já é positivo. Rasgou o programa, mentiu. Olha, pelo amor de Deus. Não, tinha coisa muito louca no programa. Arremate, Segré. Palavra. O nosso filósofo Piperno me trouxe uma frase, que foi a primeira frase que eu li quando cheguei no Brasil. Estava na mesa do meu pai, de trabalho aqui do meu pai. E era de Ferdinand Foch, que disse: é preferível pecar por executivo que por ineficaz. E é na balança entre os acertos e os erros que devemos medir o verdadeiro valor de uma pessoa e não da falta de erros de quem nunca teve acerto. Vamos deixar assumir o Milei primeiro, aí depois a gente critica, mas eu adorei. Essa bancada do esgoto foi maravilhosa. Não, é cada uma. Maravilhoso. É uma atrás da outra.